Olá pessoal, eu sou o professor Giancarlo Moraes, essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS e na aula de hoje nós vamos falar sobre taxas de juros. Então na aula de hoje a gente vai começar a aprender as diferentes taxas de juros e quais são as diferenças, as principais diferenças entre elas e como utilizar cada uma delas, em que contexto e situação nós utilizamos cada uma delas. Na prática comercial e bancária, o termo taxa é utilizado com diversos significados e em situações bastante distintas. E aí não conhecer essas diferenças pode levar a resultados completamente errados. A primeira coisa que é importante saber é identificar essas situações e para que assim a gente possa utilizar os conceitos e as fórmulas de matemática financeira adequadamente. Então, as abordagens mais frequentes sobre taxas, elas se referem tanto ao significado, ou seja, o que a taxa significa, quanto na situação que ela é usada. Tá? No significado, ela pode ser proporcionais ou equivalentes, e aí a gente já teve uma ideia do que é taxas proporcionais lá em juros simples. Tá? E também equivalentes. Tá? Então, no significado, a gente tem a primeira abordagem é no termo de comparação entre duas taxas. E aí a gente pode dizer que duas taxas são proporcionais ou podem ser equivalentes. Tá? Esse aqui é o mais comum a partir de agora para a gente. Em geral, a gente vai sempre trabalhar com essa ideia de equivalência de taxas. Tá? Ou também a gente pode falar do significado da taxa quanto ao resultado final. E aí nós temos a taxa efetiva, que de fato calcula efetivamente o resultado do montante, e a taxa nominal, tá? Que não é essa taxa não nos dá o valor real do montante. Tá? É uma taxa diferente que a gente vai precisar calcular para conseguir obter o resultado final correto. Além disso, a gente pode falar na situação. Então, quando a gente tiver ambientes inflacionários, a gente tem taxas que se referem à taxa de inflação, à correção monetária, à taxa real, que é a taxa, digamos, que aparece descontada a inflação, e a taxa aparente, que é a taxa que está aparecendo, mas está com inflação embutida. E também as taxas de descontos, que a gente chama de taxa racional ou taxa comercial. Neste tópico aqui, o que importa para a gente são as abordagens referentes ao significado. Então, a comparação entre duas taxas, para a gente poder dizer quando que taxas são equivalentes, e também quanto ao resultado final, quando que uma taxa é efetiva e quando que uma taxa é nominal. As abordagens da situação nós vamos estudar mais adiante. Quando tiver o ambiente inflacionário, a gente vai estudar lá em correção monetária. E essas aqui de desconto a gente vai estudar no próximo tópico, que é o tópico de descontos bancários. Então vamos começar olhando aqui sobre comparação de taxas, quando que taxas são equivalentes entre si. Tá? Então, taxas são equivalentes entre si quando elas geram o mesmo montante, dado o mesmo principal, tá? E aplicado ao mesmo período de tempo. Então, imagine essa seguinte situação. A gente tem um principal P, um montante de dinheiro P, tá? Que ele é capitalizado, que ele é colocado para render por um ano, então um ano, a uma taxa de I% ao ano. Além disso, a gente tem o mesmo capital P, que ele é elevado, que ele é capitalizado, ou ele é aplicado a uma taxa de I% ao mês por 12 meses, ou seja, em ambos os casos eles ficaram um ano, né? Só que aqui eu vou usar o meu período 1, porque a taxa é anual, aqui eu vou usar meu período 12 meses, que é equivalente a um ano, porque a taxa é mensal. Para que essa taxa anual seja equivalente a essa taxa mensal,
elas precisam gerar o mesmo montante aplicado quando aplicadas ao mesmo principal, então eu tenho aqui o mesmo principal P, e quando aplicada o mesmo prazo. Tá? O prazo é o mesmo, aqui 1 ano, aqui 12 meses. Então, para que essas taxas sejam equivalentes, a gente precisa que M1 seja igual a M2. Ou seja, o montante gerado pelo valor 1 aqui tem que ser igual ao montante gerado pelo valor 2. Se eu igualar essas duas coisas, bom, eu teria P e P aqui, né? P vezes 1 mais e a taxa anual elevado a 1 igual a P vezes 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Tá? Como essas duas coisas são iguais, a gente pode cortar e cortar, e ficaria com a expressão que a gente tinha antes aqui, né? Então, que 1 mais a taxa anual elevado a 1 tem que ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Então, essa relação aqui vai determinar se as duas taxas são equivalentes. Se a relação for verdade, elas são equivalentes. E no caso que eu tenha uma delas e queira descobrir a equivalente, basta isolar, né? Por exemplo, se eu tenho a taxa mensal e eu quero descobrir a taxa anual equivalente, bastaria isolar a taxa anual. 1 mais IA é igual a 1 mais I na M, a taxa mensal elevada a 12. Ou seja, a taxa anual equivalente é 1 mais a taxa mensal elevada a 12, menos 1. Se eu quiser descobrir a taxa mensal equivalente, eu tenho que isolar IM. Então, eu vou ficar aqui 1 mais IM, vou tirar a raiz 12 dos dois lados, vai ser 1 mais IA elevado a 1, tiro a raiz 12, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 12, né? Então, a taxa mensal vai ser 1 mais IA elevado a 1 sobre 12 menos 1. Ok? Então, aqui a gente pode obter, se eu tiver a taxa mensal, a taxa anual equivalente, se eu tiver a taxa anual, a taxa mensal equivalente. Vai aparecer lá nos slides para vocês as duas formas. Tá? Mas a gente pode generalizar isso para qualquer situação. Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte situação, eu tenho duas taxas, I1 e I2, tá? I1 e I2, elas serão equivalentes se eu considerar o mesmo prazo medido na unidade N1 de tempo. Né? Então, eu vou pegar eu vou pegar um prazo que possa ser escrito, certo? Como um número inteiro da unidade da taxa I1. E esse mesmo prazo ele também tem que ser medido como um inteiro da unidade da taxa I2. Né? Lembrem aqui, ó, eu tinha as minhas taxas eram anual, nesse caso, anual e mensal. Tá? Então, o que está dizendo isso aqui? Essa aqui seria a minha taxa I1, a minha taxa I2. Tá? Eu preciso encontrar um prazo que pode ser medido como um inteiro de ano e como um inteiro de meses. Que prazo seria esse? Bom, um ano. Porque um ano é um inteiro de ano, é um ano. E também é um inteiro de meses, é 12 meses. Tá? Então, 1 faria o meu papel de N1 e 12 faria o meu papel de N2. Tá? Em geral, a gente pode pegar o maior deles se o menor for múltiplo do maior. Por exemplo, se eu for fazer semestre e trimestre. Trimestre, eu posso escrever um semestre como 2 trimestres. Né? Então, um semestre é múltiplo inteiro de trimestres. Eu posso usar o trimestre como sendo o prazo referência. E aí eu vou calcular, né, para um principal qualquer, eu vou calcular qual montante que eu vou obter com essa taxa I1 nesse prazo. E vou fazer a mesma coisa com a taxa I2 no mesmo prazo. Né? N1 e N2 representam o mesmo prazo, apesar de serem números distintos, porque as taxas estão em unidades distintas. Certo? Eu preciso obter o mesmo montante.
Logo, para mim obter o mesmo montante, eu vou ter a mesma relação que a gente tinha ali, né? Eu vou igualar esse com esse e vou cortar os principais. Eu vou ter um P aqui e um P aqui. Corta e corta. E aí a gente vai obter 1 mais I1 elevado a N1 igual a 1 mais I2 elevado a N2. Tá? Uma observação importante é que as taxas proporcionais, em geral, elas não são equivalentes. Então vamos fazer um exemplo aqui. Calcular a taxa anual equivalente a 9% ao trimestre em juros compostos. Então, pessoal, a taxa anual, ó, eu quero a taxa anual. Tá? Esse é meu I2. A taxa que eu tenho, que ele me deu, é 9% ao trimestre. Esse é o meu I1, certo? Então, eu tenho uma taxa em ano e uma taxa em trimestre. Aí é o que eu disse para vocês. Eu tenho que achar o prazo, né, em que eu possa escrever ambas essas unidades de tempo como um múltiplo inteiro. Então, eu posso usar o próprio 1 ano, porque 1 ano é igual a 1 ano e 4 trimestres. Certo? Então, meu N1 é o prazo referente ao trimestre, vai ser 4 trimestres. O meu N2 vai ser o prazo referente ao ano, vai ser 1. Tá? E aí, o que a gente acabou de ver ali anteriormente, né? Que duas taxas são equivalentes, se 1 mais I1 elevado a 1 vai ser igual a 1 mais I2. Opa, aqui não é elevado a 1, aqui é elevado a 4. Né? 1 mais I1 elevado a N1, né? Como a gente escreveu, ao prazo N1, tem que ser 1 mais I2 elevado ao prazo N2. Ou seja, 1 mais 0,09 elevado a 4 tem que ser igual a 1 mais I2 elevado a 1. O que implica que I2 vai ser igual a 1,09 elevado a 4 menos 1. Então, nós precisamos resolver essa equação aqui para encontrar o prazo I2. Certo? Então, se a gente resolver essa equação aqui, vai nos dar 0,41158. Observem que eu coloquei até a quinta casa decimal aqui, porque como essa taxa aqui está da forma unitária, eu preciso de 4 casas de precisão. Tá? Quando eu passar para a forma percentual, vai me dar essas 3 casas de precisão, e agora eu poderia arredondar para 41,16%, seguindo a nossa regra de arredondamento. Ok? Aqui vocês podem parar o vídeo e verificar como se faz na HP12C pelo método reverso polonês ou na calculadora científica, né, como que se faz essa conta na científica. Certo? Eu vou fazer na HP12C no método financeiro para vocês e aí a gente vai ver como se faz isso. Mesmo probleminha, calcular a taxa anual equivalente a 9% ao mês em juros compostos. Só que para fazer taxas equivalentes usando os recursos pré-programados existentes na calculadora, ou seja, o que a gente chama de método financeiro, a gente, na verdade, tem que fazer 2 continhas de juros compostos. A primeira coisa a gente precisa escolher um principal. Né? Nesses probleminhas aqui, o principal ele não é importante, ele estaria aqui, né, nessa fórmula, e seria cortado. Então, tanto faz qual que é o principal, a gente não precisa dizer para nós mesmos para colocar na fórmula um principal, mas para a calculadora a gente precisa. E aí eu posso colocar qualquer principal. Idealmente, façam com um principal baixo, porque se vocês fizerem com um principal muito alto, vocês vão perder precisão na resposta. Eu considero sempre R$1, faço sempre com R$1. O que é um principal alto, né? Bom, acima de 1000, dependendo da quantidade de passos envolvidos, vocês já podem perder precisão lá na terceira casa decimal da taxa percentual, que ela já é decisiva para decidir o arredondamento, né? Fazendo que vocês possam errar a questão. Então vamos lá, se escolhe um principal qualquer, novamente eu vou escolher R$1, e aí com esse
esse principal, eu vou calcular um probleminha de juros compostos com os dados que eu tenho. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a minha taxa e eu tenho que o prazo é 4, né? O prazo de referência vai ser 1 ano, 4 trimestres. Então eu vou perguntar para a calculadora, olha só, qual é o montante que eu obtenho se eu capitalizar R$1 a uma taxa de 9% ao trimestre por 1 ano, por 4 trimestres. Isso aqui é exatamente essa taxa. Eu digo para ele o PV1, eu dou a taxa de 9, eu digo para ele o prazo, 1 ano, 4 trimestres, e aí digo, olha, me responde qual é o valor futuro. Sabendo esse valor futuro, ele está registrado o valor presente que eu dei, o valor futuro, né? Está registrado a taxa e está registrado o prazo, mas eu vou mudar o prazo agora e dizer para ele, olha, se com esse mesmo valor principal e esse mesmo valor futuro, o meu prazo for 1, ou seja, 1 ano, qual é a taxa que chegaria nesse valor futuro com esse principal? Porque isso já está registrado. Então, o que eu estou perguntando para ele, ó, mantém o principal, mantém o valor futuro, o montante, e me diz qual é a taxa que eu chego nesse mesmo montante para esse mesmo principal, só que com prazo 1 ano, na verdade. E aí ele vai responder a taxa 41,158, que foi o que nós encontramos. Então lembrem-se, para calcular problemas de taxa equivalente na calculadora financeira, vocês têm que resolver 2 probleminhas de juros compostos. Tá? Às vezes vocês vão precisar da taxa equivalente antes de fazer um problema, mais adiante. Então, é importante ficar com esses passos da calculadora, entender bem esses passos da calculadora, porque a gente vai depois encadear todos esses passos com mais um monte de passos para fazer outros cálculos quando não nos for dado, quando a gente precisar de uma taxa efetiva, e em geral, que é quando a gente tem uma taxa nominal, que a gente vai começar a ver a partir do próximo slide. Então vamos lá, taxas efetivas e taxa nominal. Na prática comercial e bancária, 2 maneiras de se enunciar problemas de juros compostos. Tá? São eles, por exemplo, a gente pode dizer assim, ó, calcular o valor de resgate de um empréstimo de R$100 após 1 ano a taxa de juros compostos de 12% ao ano. Então aqui está a minha taxa e aqui está o valor do empréstimo. Ou eu posso dizer assim, ó, calcular o valor de resgate de empréstimo de R$100 após 1 ano, mesmo prazo, né? A taxa de juros compostos, mesmo regime de capitalização, mesma taxa de 12% ao ano, mas aí ele me dá essa informação extra. Capitalizados mensalmente. Tá? E isso muda tudo. Certo? Isso muda tudo porque quer dizer o seguinte, a incidência de juros, ela vai ocorrer todo mês. Todo mês tem que ocorrer incidência de juros. Enquanto aqui dá a ideia de que a incidência de juros acontece apenas anualmente. Se vai ocorrer todo mês, bom, qual é a taxa com que isso ocorre? Porque ele me deu uma taxa de 12% ao ano, certo? Então essa não é a taxa, eu não vou aplicar essa taxa mensalmente. Eu preciso achar a taxa mensal que é proporcional a essa taxa. E a taxa mensal proporcional, a mês-ano, bastaria eu dividir por 12 e encontrar a taxa de 1%. Tá? Só que essa taxa de 1%, ela não ela é proporcional, mas ela não é equivalente a essa taxa aqui. Então, essa taxa de 12%, ela não se refere realmente à quantidade de montante que vai ser gerado em 1 ano. Por isso, nós chamamos ela de taxa nominal e não taxa efetiva. Tá? Então, vamos ver aqui os 2 casos. Tá? No primeiro caso, 12% ao ano, eu sei qual é a fórmula. O meu montante vai ser P vezes 1 mais a taxa anual, 12, né? Elevado a 1, porque passou 1 ano. Então, vai ser 100 vezes 1,12, que vai dar R$112. Tá? Isso se eu fizer uma capitalização anual.
Já na segunda situação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 12%, vou dividir por 12 e vou achar uma taxa de 1% ao mês. E aí eu vou capitalizar 12 vezes. Todo mês vai me render 1%. Tá? Só que se a gente faz isso, 100 vezes 1,01 elevado a 12, eu vou obter no final um montante de 112,68, ao invés de 112. Então esse montante ele é um pouco maior. Ao final de um ano, eu não recebi 12% sobre o meu capital inicial. Eu recebi 12,68% sobre o capital emprestado. Por isso que eu disse para vocês, olha, essa taxa aqui, ela não é uma taxa efetiva. Ela não vai me dar qual é o rendimento final sobre o meu capital em um ano. Tá? Por isso que ela é chamada de nominal. Ah, mas é só para confundir vocês? Bom, na verdade, parece confuso, porque não só usar a taxa efetiva, né? A gente poderia simplesmente só usar a taxa efetiva sempre. Mas é a prática bancária usar a taxa nominal. Então não tem o que fazer, não tem como a gente se esconder disso, não ensinar para vocês, porque no mercado, por alguma razão histórica, eles usam essa taxa nominal. Tá? Então, a taxa nominal é toda taxa de juros que é apresentada com período de capitalização diferente da unidade de tempo. Então, como a gente disse ali, a gente tem uma taxa anual capitalizada mensalmente. Tá? A taxa nominal ela não expressa adequadamente o rendimento ou o custo de um empréstimo ou aplicação. E é sempre importante que a gente encontre a taxa efetiva correspondente. A gente sempre vai precisar encontrar a taxa efetiva correspondente. Não podemos usar a taxa nominal para fazer nenhum cálculo, pessoal. Então, para calcular a taxa efetiva, a gente tem que seguir os seguintes passos. São 2 passos. Tá? O primeiro passo é achar a taxa proporcional à nominal enunciada. E essa taxa vai ser uma taxa efetiva do problema na unidade de tempo correspondente ao período de capitalização. Então, por exemplo, eu tinha a taxa anual como nominal e o período de capitalização mensal. Né? Então, uma taxa anual capitalizada mensalmente. Quantos períodos de capitalização eu tenho dentro de um ano? 12. Então, eu vou pegar a taxa e dividir por 12. Isso significa, eu estou achando a taxa mensal proporcional. Essa taxa ela é efetiva para o período de capitalização, ou seja, ela é efetiva para mês. E aí eu acho a taxa equivalente a essa efetiva tá? Para ano, que é o que a gente acabou de fazer agora há pouco, no passo 1, quando a gente calculava a taxa efetiva. Então, eu posso usar até aquela fórmula que a gente desenvolveu no início do vídeo. A taxa anual efetiva uma mensal é 1 mais a taxa mensal. Aqui é a taxa anual. Então, aqui é elevado a 0,1. Tá? 1 mais 0,1, a taxa mensal, elevado a 12 menos 1. E isso dá 0,1868. Tá? 12,68 vai ser a taxa anual efetiva. Quando a taxa nominal é 12%, capitalizado mensalmente, a taxa real, a taxa efetiva, é 12,68%. Vamos tentar nós agora calcular esse problema. Calcular a taxa efetiva anual de 10% ao ano compostos mensalmente. Então, eu tenho uma taxa de 10%, 0,1 ao ano. E como já me disse que a capitalização é mensal e essa taxa está ao ano, eu já sei que essa taxa é uma taxa nominal, não é uma taxa real. Para calcular, então, a taxa efetiva anual, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a mensal proporcional. Tá? Então, a mensal proporcional vai ser 0,01 dividido por 12. 0,1 dividido por 12. Né? Eu tenho 12 períodos de capitalização, então isso aqui é 0,1 dividido por 12. Certo?
Agora eu vou resolver um problema de taxas efetivas, né? A taxa anual, 1 mais a taxa anual elevado a 1 ano, certo? Então, vou chamar aqui NA de 1 ano. Tem que ser igual a 1 mais a taxa mensal, que é essa que eu chamei de I2, elevado a 12, 12 períodos de capitalização. Então, 1 mais a taxa anual vai ser 1 mais 0,1 elevado a 12 elevado a 12. Então, a taxa anual vai ser 1 mais 0,1 elevado a 12 elevado a 12 menos 1. Ok? Essa seria a conta que a gente teria que fazer. Agora é só colocar na calculadora para ver o resultado. Vamos ver como que eu faço na calculadora HP12C. Então aqui está as continhas que eu falei para vocês, né? A única diferença é chamar isso aqui de NA. Então 1 mais 0,1 dividido por 12 elevado a 12 menos 1 vai dar 10,471. Então ao invés de ter uma taxa de 10, a taxa nominal de 10%, compostos mensalmente, é equivalente, na verdade, a 10,47 ao ano, né? Essa é a taxa efetiva. Então vamos fazer a conta aqui na calculadora HP12C. Primeira coisa que eu vou fazer é o F fim, ou seja, eu vou limpar os registros financeiros. E aí eu vou entrar com aquela taxa mensal, né? Mas qual é a taxa mensal? A taxa mensal ela é 10 dividido por 12. Então eu vou fazer 10, Enter, 12, divido. E aí digo para a calculadora, olha, essa é a minha taxa I. Certo? Aí eu vou dizer, com essa taxa, se eu tiver R$1 de valor de principal, tá? E eu capitalizar por 12 meses, qual vai ser meu valor futuro? Vai me responder. R$1, 10,47, 1. Aí eu digo, bom, tá, então, e se meu período fosse 1 ano só? Né? Em vez de 12 meses, eu tivesse uma capitalização só em 1 ano. Qual seria a taxa que levaria o mesmo R$1 a esse mesmo R$1 com 10 centavos, 47? E aí ele vai me responder a taxa de 10,471. Tá? Então essa seria a resposta usando a calculadora financeira. Vamos fazer um último exemplo. Agora não só de encontrar a taxa, mas de resolver um probleminha de juros compostos quando a gente não tem a taxa correta. Vamos fazer um probleminha agora, não só de encontrar a taxa, mas de resolver um problema de juros compostos mesmos, dado que eu tenho uma taxa nominal e não uma taxa efetiva. Então, calcular o resgate de uma aplicação financeira de 43 mil, a taxa de 8% ao ano, compostos mensalmente após 7 meses. Ah, então, os meus dados, o montante é o que eu quero saber, o valor de resgate. A minha taxa mensal, eu não tenho. Né? Eu tenho uma taxa anual. Essa taxa anual está ao ano, mas a minha capitalização é mensal, compostos mensalmente. Então, eu já sei que essa taxa é nominal. Taxa nominal, 8% ao ano. Tá? O meu IM, eu vou tentar descobrir aqui agora. O meu principal é 43 mil. E o meu período é 7. Bom, e quem é a minha taxa mensal? A taxa nominal é 8% ao ano. Então, a taxa mensal basta dividir por 12 para encontrar a efetiva, já que a unidade de capitalização é meses, tá? Ah, preciso achar a ano equivalente? Não. Né? Se eu vou usar a taxa mensalmente, não precisa. Só vou usar essa efetiva mensal, que é 8 sobre 12. Então, o meu montante vai ser 43 mil vezes 1 mais a taxa, é 0,08 dividido por 12, elevado a 7, porque são 7 períodos de capitalização. Tá? A gente precisaria fazer essa continha que dá
45 mil com 47,24,8, ou seja, arredondando, 45 mil com R$ 47,25. Tá? Como que a gente faz isso na calculadora financeira? Então, primeira coisa, limpar os registros, FFIM. Aí a gente vai entrar com a taxa. Quem é a taxa? 8 sobre 12, né? A taxa mensal. Então, 8, Enter, 12, divide, registra como a taxa. Agora informa o principal, 43 mil. Informa o prazo, 7, e pede o valor futuro. 45 mil com 47,24,8. Arredondando, 45 mil com R$ 47,25. Pessoal, essa é a nossa aula de taxas. Leiam as notas de aulas. Tem muitos exemplos feitos nas notas. Vocês podem seguir lá o passo a passo, inclusive com a calculadora HP2C. Tem mais exemplos nos slides de aula, nos slides que são usados para aula live. E além disso, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem postar tanto no fórum de taxas do Moodle, quanto procurar o atendimento de monitoria, ou ainda escrever para os professores pelo sistema de mensagens do Moodle. Até a próxima. Tchau, tchau.